Não, você falou de Twitter e eu tô aqui pensando em um outro tipo de problema que com certeza você já foi vítima no Twitter. Eu já fui vítima e também às vezes a gente comete certos tipos de injustiça, que é você ler e não saber entender o que o autor está falando. Ou seja, é um problema de interpretação, né? Que é um problema que passa pela nossa própria formação, né? Sim. Ou seja, é problema de língua portuguesa, é problema de a gente ter cabulado as aulas de interpretação de texto, né? Ninguém gosta de aula de interpretação de texto, né? Mas é tão fundamental que a gente acaba, por exemplo, no nosso contexto de redes sociais, reputações são destruídas porque o cara tinha a intenção de escrever uma coisa, mas na verdade todo mundo entendeu outra. E esse é o lado meio que as duas faces meio que maléficas, né? Você não saber expressar direito o que você está pensando e o outro também não saber ler, porque é uma distância muito grande entre quem está escrevendo e quem está lendo. Como que a gente tenta encurtar essa distância aplicado primeiro à literatura, que eu sei que pode ter aplicações, por exemplo, nas redes sociais, mas como que eu posso ler um livro, o que o autor quer com isso, né? Por trás da história, existe uma intenção que a gente sempre tem que prosseguir para saber, o autor pensa assim, eu tenho que investigar a vida do autor para saber quais são as influências dele, para saber que ele está encaminhando a história para esse lado. Como que você lida com agora o autor e não somente o produto daquilo que ele escreve? Legal. Eu uso o mesmo princípio, e é o princípio que a gente tem que usar de hermenêutica bíblica para a hermenêutica de qualquer literatura, né? Então a gente aprende em aula de ABD, aula de seminário, que a gente vai para o contexto histórico, vai para o contexto social do autor, olha o que ele escreveu ao redor daquela passagem para saber qual é o tema que ele está lidando, né? Para a gente tentar chegar ali na intenção, o que é que ele quer com isso, né? Para tentar saber da melhor forma possível o que ele quer dizer com aquilo que ele escreveu. Então com os livros é da mesma forma. Os livros a gente precisa fazer esse trabalho e é um trabalho que vai do básico até algo mais complexo, saber qual é o tema desse livro. Vai lá, lê o título, lê o subtítulo, vai no endosso do livro, que às vezes os outros autores resumem o livro para você, né? Isso é muito comum. Gostei desse livro por causa disso, e o livro fala sobre isso. Então saiba qual é o tema do livro, né? E aí você pode começar, se você quer se aprofundar um pouco mais, quem é esse autor? Né? Qual é a linha teológica dele? Onde foi que ele se formou? Né? Você vai ler autores de épocas diferentes. Qual é a época dele? Ele é um cara contemporâneo? Ou é da Reforma? Ou ele é antes da Reforma? É da Patrística? Né? De onde ele é também? Ele é do sul global? Ele é dos Estados Unidos? Ele é da Europa? Então você vai vendo o contexto dele, onde ele estudou, todo esse contexto social, onde ele estava quando escreveu, porque ele talvez esteja respondendo coisas da realidade dele local, né? Então tudo isso é importante para a gente tentar, né, ter uma avaliação mais justa do autor. A gente é muito apressado em querer responder. Sim. Né? Isso é uma das coisas que gera esse problema no Twitter. Né? A gente não compreende porque está lendo rápido, porque tem dificuldade de compreender textos, porque está lendo rápido, porque quer responder rápido e muito porque nós já temos a nossa opinião daquela pessoa. Né? Isso ficou muito claro nesses debates políticos, ideológicos. Né? Às vezes a pessoa não está falando nada com política, nada. E né? Você já infere o que ela está falando, e já responde, porque você já quer falar aquilo para aquela pessoa ou para aquele tipo de argumento, né? Tipo de ideia. Isso já está tão forte em você, não preciso falar, que você encontra qualquer brecha que alguém parece falar o que você acha, né? E você vai lá e responde. Né? Então a gente tem que ter calma. Há um livro muito bom que a Thomas Nelson lançou, chamado Como Ler Teologia. Muito bom. Como Ler Teologia. Tenho indicado esse livro para todo mundo. Inclusive, eu sempre digo assim, cara, esse livro ele é praticamente um resumo de boa parte do meu curso de Teologia e Leitura, tá, gente? Para quem lê esse livro primeiro e fizer o meu curso, vai pensar assim, o Pedro copiou a autora. Pedro copiou a autora. Eu nem sabia que o livro existia. Né? Mas eu fiquei muito feliz quando eu li esse livro, porque, cara, é um conteúdo muito parecido com o meu, né? E ela conseguiu resumir aqui de um jeito muito, muito, muito bom, assim. É um livro bem prático, né? E é um livro sobre como ler teologia, mas você lendo esse livro, você vai aprender a ler os outros livros de qualquer outro assunto. Porque o que ela está falando lá vale para qualquer tipo de assunto, né? Então é bem bacana, a literatura muito boa que vai te ensinar isso. Ela coloca várias perguntas para você fazer ao livro, para você entender o contexto, entender quem é o autor.
Então é uma dica de leitura aí muito boa.